14 anos de lealdade, e mesmo assim seu dono o abandonou em meio à chuva. Inacreditável! A chuva cai forte sobre as ruas estreitas da pequena cidade. As poças se formam depressa, os telhados pingam sem parar, e o som dos trovões se mistura ao barulho distante de um motor. Diante de um portão fechado, um cachorro caramelo espera imóvel, o pelo encharcado, os olhos fixos na estrada. O carro se afasta lentamente, e ele não entende. Foram 14 anos de lealdade, e ainda assim, seu dono deixou ali, sozinho, em meio à tempestade. Enquanto as gotas de chuva escorrem pela calçada, o cão permanece sentado, como se o tempo pudesse trazê-lo de volta. Mas o que ele não sabe é que, naquela mesma rua, alguém o observa pela janela. Uma mulher de olhar cansado e alma silenciosa, acostumada à solidão, vê o animal resistir à noite fria. Ela não imagina, mas aquele encontro mudará tudo. Essa é uma história sobre recomeços, sobre a força que nasce quando tudo parece perdido. Um cão que não sabe desistir e uma mulher que havia esquecido como é ser escolhida pelo amor. Em meio à simplicidade da vida no interior, festas, feiras e chuvas de verão, os dois descobrirão que a fidelidade pode curar feridas antigas e transformar o destino. Antes de continuarmos com essa emocionante jornada de esperança e afeto, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa história que vai tocar seu coração. Ao longo dos próximos episódios, você vai acompanhar cada passo desse reencontro com a vida. O cachorro que aprende a confiar novamente, a mulher que encontra coragem para abrir seu coração e uma cidade inteira que se envolve nessa relação improvável. Nada será fácil, mas cada gesto, cada olhar e cada escolha mostrará que o amor, mesmo quando chega tarde, ainda pode florescer. Porque às vezes, o verdadeiro lar não é aquele onde nascemos, mas o que encontramos quando a vida decide nos dar uma segunda chance. A chuva caía sem trégua sobre a pequena cidade do interior, formando poças nas ruas de paralelepípedo e transformando cada esquina em reflexos difusos de telhados e árvores. Caramelo estava ali, sentado diante de um portão enferrujado, o pelo encharcado colado ao corpo, os olhos fixos na estrada molhada. Durante 14 anos, aquele cachorro havia vivido ao lado do homem que o criará, compartilhando dias de calor, noites tranquilas e pequenos rituais que se tornaram sagrados. Mas agora, o carro que ele conhecia tão bem desaparecia na curva da rua e, com ele, qualquer esperança de retorno imediato. O vento frio trazia consigo o cheiro da terra molhada, misturado ao perfume de flores do quintal vizinho, e cada gota de chuva parecia aumentar a sensação de abandono. Caramelo inclinou a cabeça, tentando ouvir o motor do carro, tentar perceber um retorno que não viria. Ele sentiu uma pontada de confusão e dor, emoções que se misturavam à espera interminável. Por instinto, não se levantou, como se permanecendo ali pudesse manter alguma ligação invisível com aquele que havia partido. Enquanto isso, na casa à frente da praça central, uma mulher observava a cena pela janela da cozinha. Seus olhos estavam cansados, reflexo de anos de rotina solitária e de dias passados entre lembranças e receitas de bolos. Ela via o cachorro encolhido, a água escorrendo por suas patas e o pelo lambido pela chuva, e algo dentro dela se apertou. Sem pensar duas vezes, pegou um casaco pesado, calçou botas de borracha e correu para a porta. A cidade pequena, com suas ruas curtas e vizinhos atentos, facilitava que pequenas ações se tornassem grandes encontros, e aquela mulher logo alcançou o cão, chamando com voz suave e firme. Caramelo a observava desconfiado, cada som reverberando em seus ouvidos como uma ameaça ou uma promessa. A mulher se abaixou lentamente, estendendo a mão e oferecendo o calor humano que ele ainda hesitava em aceitar. O frio da chuva contrastava com a sensação inesperada de acolhimento, e o cão sentiu uma faísca de confiança reacender dentro de si. Ele se aproximou cautelosamente, cheirou a mão da mulher e, com um pequeno gesto, deixou que ela o envolvesse em um cobertor que havia trazido. O mundo, até então cinzento e molhado, de repente se tornou suportável, e a chuva, que parecia tão cruel, se transformou em um pano de fundo para um novo começo. Nos dias seguintes, Caramelo manteve-se alerta. A mulher preparava água quente, comida e um canto seco para ele dentro de casa, mas ele passava longos momentos olhando pela janela, observando a rua, como se esperasse ver o carro retornar a qualquer instante. A mulher entendia esse comportamento e, ao invés de forçá-la a se adaptar rapidamente, decidiu respeitar o tempo dele. Ela sabia que a lealdade de um cachorro não era algo que se quebrasse facilmente, e que a confiança precisava ser reconquistada gradualmente. A cidade pequena se movimentava em seu ritmo peculiar. Aos domingos, crianças corriam pela praça,
Durante a semana, comerciantes enchiam as barracas de frutas, verduras e pães recém-assados, e à noite, o cheiro de café fresco se espalhava pelas ruas estreitas. Caramelo começou a perceber que, apesar da solidão inicial, havia vida ao redor dele que não se movia em função do abandono. Havia cheiros, sons e rostos que poderiam se tornar novos pontos de referência, novos laços afetivos. Uma manhã, após uma noite de tempestade intensa, Caramelo acompanhou a mulher até a feira local. As cores, os sons e o movimento pareciam assustá-lo, mas também despertaram a curiosidade. Ele percebeu que algumas crianças corriam para cumprimentá-lo, oferecendo pedaços de pão ou frutas. A mulher, sorrindo, deixava que ele interagisse, mas mantinha atenção para que não se perdesse. Cada passo fora do quintal era uma prova de que o mundo podia ser seguro novamente, ainda que pequenas lembranças do abandono surgissem em seu olhar. Em uma dessas caminhadas, Caramelo ajudou um menino a encontrar a mãe que havia se afastado momentaneamente. Ele correu entre as barracas, guiando o garoto até os braços da mãe. Esse gesto simples, mas significativo, começou a transformar a percepção que a comunidade tinha dele. Ele não era mais apenas o cachorro que esperava por alguém que não voltaria, ele passou a ser um símbolo de lealdade e cuidado, um pequeno herói local. A mulher sentiu uma mistura de orgulho e ternura ao vê-lo agir assim, reconhecendo que o vínculo que se formava entre eles ia além de qualquer apego passado. Aos poucos, a rotina se estabilizou. Caramelo dormia próximo à lareira, ainda atento aos sons da rua. A mulher preparava o café da manhã, lavava a louça, regava as plantas, e em momentos de pausa, acariciava o pelo do cachorro, sentindo o calor que ela mesma havia esquecido existir. Havia uma ternura silenciosa no ar, e a cidade, com suas cores e cheiros, parecia acolher essa pequena dupla improvável. Mas a vida ainda guardava surpresas. Durante uma tarde de verão, Caramelo correu atrás de um carro idêntico ao que o havia abandonado. O coração disparou, a esperança reacendeu, mas ao chegar à esquina, percebeu que o veículo levava apenas outro morador da cidade. A decepção foi momentânea, mas essencial para que ele começasse a compreender que o passado não poderia definir seu futuro. A mulher, testemunha silenciosa, se aproximou e o envolveu em um abraço reconfortante, mostrando que, embora o mundo pudesse ser imprevisível, ainda existia amor seguro e constante ao seu redor. No fim do primeiro mês, Caramelo e a mulher estabeleceram uma rotina sólida. Ele aceitava carinhos, brincava com outros cães e começava a se aventurar mais longe, sempre retornando ao lar. Ela, por sua vez, encontrava prazer em pequenas vitórias, um bolo bem-sucedido na feira, uma conversa com vizinhos, a sensação de que não estava mais completamente sozinha. O vínculo entre ambos crescia em silêncio, mas com força suficiente para sustentar qualquer tempestade futura. A cidade continuava sua rotina, indiferente e ao mesmo tempo cúmplice dessa história de recomeço. O cheiro do pão fresco pela manhã, o tilintar das panelas na feira, o canto dos pássaros ao entardecer e a chuva que eventualmente voltava se tornaram parte do cenário emocional que moldava Caramelo e a mulher. Cada detalhe, cada gesto e cada olhar eram sementes plantadas para um futuro em que abandono e dor poderiam ser substituídos por confiança e afeto. Caramelo, apesar da tristeza inicial, começou a perceber que ainda havia lugares para explorar, cheiros para conhecer e amigos a serem feitos. A mulher, por sua vez, entendia que aquela presença silenciosa, cheia de paciência e lealdade, era exatamente o que precisava para redescobrir o calor humano. Juntos, eles estavam começando a escrever uma nova história, passo a passo, molhado de chuva, mas cheio de esperança. Os primeiros raios de sol começaram a atravessar a janela da cozinha, iluminando a pequena casa de paredes claras onde Caramelo agora se sentia parcialmente seguro. Ele ainda se lembrava do frio da chuva e do abandono, mas a presença constante da mulher havia começado a construir uma sensação de pertencimento. O cachorro Caramelo observava o movimento das folhas pelo vidro e ocasionalmente levantava a cabeça para ouvir o barulho da rua. Cada som que chegava do lado de fora era cuidadosamente analisado, pois a lealdade que o marcava há 14 anos ainda falava mais alto que qualquer instinto de adaptação. Naquele dia, a mulher decidiu levá-lo a uma das praças da cidade, um lugar que sempre esteve cheio de crianças, comerciantes e idosos sentados nos bancos, trocando conversas sobre a vida cotidiana. Caramelo caminhava ao lado dela, ainda um pouco hesitante, mas confiante o suficiente para sentir curiosidade pelo que o rodeava. A mulher carregava uma sacola com pequenos biscoitos e uma garrafa de água, preparada para qualquer eventualidade. Ao atravessarem a rua principal, os moradores começaram a reconhecer o cachorro que já estava se tornando uma figura conhecida.
Alguns acenavam, outros chamavam pelo nome de forma afetuosa, e Caramelo respondia com um latido suave e tímido, demonstrando uma confiança crescente. Enquanto caminhavam pela praça, uma pequena multidão se formou em torno de um vendedor de frutas que acabará de chegar com uma nova remessa de mangas e bananas. Caramelo, instintivamente, aproximou-se do aroma doce que vinha das frutas, mas antes que pudesse tocar nelas, a mulher colocou a mão em seu peito e o deteve, reforçando a ideia de limites e segurança que ele ainda precisava compreender. Este gesto repetido várias vezes ao longo das semanas ajudava Caramelo a entender que existia proteção e direção, mesmo quando o mundo parecia confuso. Naquele mesmo dia, um menino da vizinhança começou a segui-los. Ele estava curioso com a presença do cachorro, e Caramelo, em vez de se afastar, aproximou-se cautelosamente. O contato foi inicial, cheio de cheiros e aproximações lentas, mas o menino demonstrava paciência e respeito. A mulher observava em silêncio, com um sorriso contido, percebendo que cada interação era uma oportunidade de Caramelo construir confiança, não apenas com ela, mas com todos ao redor. A comunidade pequena funcionava como uma rede natural de segurança e estímulo, o que tornava a cidade perfeita para o recomeço do cachorro. A primeira reviravolta do mês ocorreu quando Caramelo, ao explorar uma viela estreita atrás da praça, encontrou um filhote de gato preso entre caixotes. O instinto protetor do cachorro falou mais alto. Ele começou a latir e arranhar levemente para chamar a atenção de quem pudesse ajudar. A mulher, ouvindo o chamado, correu para socorrer o gato. O episódio aproximou os dois ainda mais, mostrando a Caramelo que sua presença podia ser útil de maneiras diferentes e que o mundo podia ser um lugar seguro quando se estava ao lado de alguém confiável. Este acontecimento, aparentemente pequeno, plantou a primeira semente de que ele poderia ser amado novamente sem esperar nada em troca. Nos dias seguintes, Caramelo começou a perceber mudanças sutis em sua rotina e em sua percepção do ambiente. Ele explorava a rua, aproximava-se de outros cães com cuidado, mas sem medo excessivo, e aos poucos permitia que pessoas desconhecidas o acariciassem. Cada gesto de confiança era recompensado pela mulher com palavras suaves, carinho e, às vezes, pequenos petiscos. A interação diária, repetida de forma consistente, começou a modificar seu comportamento. Ele não era mais apenas o cachorro que esperava pelo dono ausente, mas um ser capaz de se conectar, proteger e até alegrar outros ao seu redor. A segunda reviravolta média aconteceu quando a mulher o levou a uma feira de artesanato na praça central. O local estava mais movimentado do que o usual, e Caramelo, inicialmente hesitante, começou a observar cada detalhe: o cheiro das massas recém-assadas, o tilintar das panelas de ferro, o som dos tambores de uma pequena apresentação cultural. Um grupo de turistas fotografava os estandes, e, sem querer, capturou Caramelo em uma das imagens. A foto viralizou nas redes sociais locais, e rapidamente o cachorro Caramelo tornou-se um pequeno fenômeno na cidade. As pessoas começaram a procurá-lo, curiosas para vê-lo de perto, o que trouxe uma mistura de desconforto e satisfação para a mulher. Ela começou a perceber que a fama repentina poderia ajudá-la a expandir seu negócio de bolos, mas ao mesmo tempo exigia cuidados para que Caramelo não se sentisse sobrecarregado. Enquanto isso, Caramelo experimentava uma sensação inédita: ser admirado sem que isso significasse abandono. Ele começou a associar o carinho das pessoas ao prazer de estar presente, e não mais à expectativa de retorno de alguém que havia partido. Esse processo, gradual, era reforçado por pequenos desafios: atravessar ruas movimentadas, ignorar ruídos altos de fogos durante uma pequena festa local, aprender a esperar pacientemente enquanto a mulher conversava com vizinhos. Cada obstáculo superado se transformava em um degrau para que a confiança do cachorro se solidificasse. Uma terceira reviravolta pequena aconteceu quando Caramelo ajudou uma senhora idosa a carregar sacolas até sua casa. O cachorro guiou-a pelas ruas estreitas, cheirando o caminho e sinalizando obstáculos. A senhora, emocionada, acariciou-o longamente, enquanto a mulher assistia, orgulhosa. Este episódio fortaleceu o vínculo de Caramelo com a comunidade e mostrou a ele que sua presença podia ser útil e amada sem a necessidade de laços antigos. A cidade, com sua rotina tranquila e pessoas acolhedoras, oferecia segurança e estímulos suficientes para que ele começasse a reconstruir sua vida emocional. A primeira grande reviravolta do capítulo ocorreu quando o antigo dono de Caramelo reapareceu na cidade. Ele passou pela praça central em um carro familiar e, ao ouvir o latido característico do cachorro, hesitou por um instante. Caramelo, confuso, reconheceu o som e sentiu o impulso de correr, mas algo novo em seu coração o segurava. Ele não avançou para o carro. Ao invés disso, permaneceu ao lado da mulher,
percebendo, talvez pela primeira vez, que os anos de abandono haviam transformado sua lealdade. O homem seguiu viagem sem olhar para trás, mas o gesto foi suficiente para Caramelo compreender que seu futuro poderia ser diferente. Durante a semana seguinte, a mulher começou a preparar uma pequena surpresa para o cachorro, um cantinho especial na varanda, com almofadas e uma cobertura para os dias de chuva. Caramelo passou a dormir ali, observando a rua e sentindo-se seguro. Ao mesmo tempo, começou a aceitar o toque de crianças, a brincar com outros cães e a explorar o bairro sem medo. Cada vitória, ainda que pequena, vinha acompanhada de aprendizado. Ele precisava equilibrar a cautela com a confiança, aprender a lidar com sons desconhecidos e aceitar que nem todas as pessoas ou carros representavam abandono. No fim do mês, a rotina da dupla estava mais estabelecida. Caramelo seguia a mulher pela cidade, participava da feira, ajudava vizinhos de formas inesperadas e começava a sentir prazer na própria companhia. A mulher, por sua vez, sentia que a presença do cachorro transformava seu cotidiano, tornando-o mais alegre e cheio de propósito. A conexão entre ambos era evidente. Ele demonstrava afeto e cuidado, e ela oferecia proteção, alimento e carinho constante. O capítulo se encerra com uma cena de fim de tarde. Caramelo deita-se na varanda, o pelo seco ao sol, observando crianças brincando na praça e o vento balançando as folhas das árvores. A mulher, sentada ao seu lado, acaricia sua cabeça e sussurra palavras de afeto. A cidade pequena continua sua rotina, indiferente e atenta, mas para Caramelo e a mulher, aquele espaço se transformou em um lar seguro, repleto de novas possibilidades e de uma confiança que havia sido construída lentamente, dia após dia. Os primeiros raios de sol de uma manhã de primavera iluminavam a pequena cidade, e Caramelo, sentado na varanda, sentia o calor suave atravessando seu pelo. A mulher, já ocupada na cozinha, preparava o café da manhã com a janela aberta, deixando o cheiro do pão fresco se espalhar pelo ar. Caramelo observava cada movimento, atento aos detalhes, às cores, aos cheiros, como se estivesse redescobrindo o mundo que, por tanto tempo, parecia ter se retraído diante dele. O tempo de abandono havia deixado marcas, mas também havia cultivado uma paciência silenciosa e uma lealdade inabalável, agora canalizada para compreender a vida ao seu redor. Naquele dia, a mulher decidiu levá-lo para uma trilha próxima à cidade, um caminho que levava até um pequeno riacho cercado de árvores e flores silvestres. Caramelo sentiu uma mistura de ansiedade e curiosidade. Ele conhecia ruas, praças e o quintal da casa, mas a floresta representava um território desconhecido, cheio de sons novos, o farfalhar das folhas, o canto distante de pássaros, o cheiro de terra úmida e de flores recém-desabrochadas. Cada passo dado era uma oportunidade de aprendizado, cada cheiro investigado se tornava uma pista para entender melhor aquele ambiente desconhecido e fascinante. Enquanto caminhavam, Caramelo encontrou pequenas pedras no caminho e pausava para farejá-las. Ele sentia texturas diferentes sob suas patas e o cheiro das raízes recém-expostas após a última chuva. A mulher seguia devagar, permitindo que ele explorasse, mas sempre observando de perto. O cachorro Caramelo começou a perceber que a confiança que sentia em relação à mulher podia ser expandida para novos territórios, que sua segurança não estava limitada ao quintal ou às ruas da cidade. Ele aprendeu a perceber que o mundo podia ser um lugar seguro quando se contava com alguém que se preocupava de verdade. O primeiro acontecimento relevante desse capítulo ocorreu quando Caramelo encontrou um pequeno grupo de filhotes brincando perto do riacho. A princípio, ele ficou retraído, observando de longe, mas a curiosidade falou mais alto. Lentamente, aproximou-se, cheirou cada um deles, e com movimentos suaves, começou a interagir. Os filhotes o receberam com alegria, e Caramelo sentiu uma satisfação inesperada. Podia ensinar, proteger e brincar, tudo ao mesmo tempo. A mulher, que assistia a cena com um sorriso, percebeu que a independência de Caramelo estava se tornando uma confiança saudável e que ele começava a criar conexões com o mundo além do seu vínculo com ela. Durante a manhã, eles encontraram pequenos obstáculos, um tronco caído atravessando o caminho, o riacho mais profundo do que parecia e pedras escorregadias cobertas de musgo. Caramelo enfrentou cada desafio com cautela, mas também com determinação, demonstrando que seu espírito leal podia ser direcionado para superar obstáculos sem medo. A mulher o incentivava com palavras suaves, reforçando que a paciência e a observação eram tão importantes quanto a coragem. Cada superação trazia uma sensação de conquista, mas também exigia energia e atenção, lembrando que o progresso era gradual e exigia esforço visível. A primeira reviravolta pequena desse capítulo aconteceu quando Caramelo encontrou uma coruja pousada em uma árvore baixa.
Ele nunca tinha visto aquela ave de perto e se aproximou com cuidado, farejando o chão enquanto tentava entender a presença do animal. A mulher explicou, com voz tranquila, que aquela era uma visitante da floresta, alguém que não representava perigo. Caramelo observou a coruja se afastar e, ao perceber que não havia ameaça, sentiu uma pequena vitória. Podia enfrentar o desconhecido sem precisar se esconder ou fugir. Mais adiante, encontraram uma clareira repleta de flores coloridas. O vento trazia aromas doces e frescos, e Caramelo deitou-se na grama, sentindo a textura macia e úmida sob o corpo. A mulher sentou-se ao lado dele, observando o movimento das nuvens e o som do riacho. Esse momento de pausa trouxe uma sensação de tranquilidade, mostrando que o mundo podia ser apreciado mesmo sem pressa. Caramelo começou a perceber que a vida não era apenas sobre espera ou medo, mas também sobre explorar, sentir e se conectar com o ambiente. O segundo acontecimento relevante envolveu uma pequena festa local que acontecia nas proximidades da trilha. Os moradores da cidade comemoravam uma tradição antiga, com música, dança e comidas típicas. Caramelo, inicialmente receoso, começou a se aproximar ao ouvir risos e música. A mulher manteve-o próximo, permitindo que ele observasse sem pressão. Logo, ele se acostumou com os sons e a movimentação, percebendo que podia interagir sem se sentir ameaçado. Este episódio fortaleceu seu entendimento de que eventos sociais não eram necessariamente perigosos e que a interação com outros seres podia ser segura e prazerosa. A segunda reviravolta média ocorreu quando um cachorro maior da cidade apareceu na trilha. Caramelo hesitou, lembrando-se de experiências passadas de abandono e medo, mas a presença da mulher ao seu lado deu-lhe confiança. Ele aproximou-se com cautela, farejando outro cão, que respondeu com curiosidade e não com hostilidade. Caramelo aprendeu que nem todas as situações eram ameaçadoras e que a coragem podia ser construída gradualmente, apoiada pela presença de alguém de confiança. Este encontro reforçou a ideia de que o mundo podia ser compreendido e explorado, mesmo quando surgiam desafios inesperados. O terceiro acontecimento relevante foi quando Caramelo ajudou um menino a encontrar sua bola perdida na beira do riacho. Ele mergulhou levemente na água, sentindo a temperatura fria e a textura suave da lama, e trouxe a bola de volta. O menino comemorou e agradeceu, e Caramelo recebeu carinhos da criança e da mulher, percebendo que sua lealdade e habilidades podiam gerar felicidade e confiança em outros seres humanos. Cada interação assim aumentava sua autoestima e fortalecia o vínculo com a mulher, mostrando que o esforço e a paciência eram recompensados de formas palpáveis. Uma terceira reviravolta média aconteceu quando Caramelo, explorando uma parte mais densa da floresta, encontrou uma trilha de formigas carregando pequenas folhas. Ele ficou fascinado com o movimento coordenado e passou alguns minutos observando. A mulher aproveitou para explicar sobre o ciclo da natureza, mostrando que o mundo era cheio de detalhes que mereciam atenção. Caramelo aprendeu que paciência e observação eram ferramentas poderosas para compreender o ambiente, reforçando a importância de explorar com cuidado e respeito. A quarta reviravolta média ocorreu quando um vento forte fez cair galhos sobre o caminho, bloqueando temporariamente a trilha. Caramelo inicialmente recuou, mas a mulher incentivou a encontrar um caminho alternativo. Juntos, eles contornaram os obstáculos, reforçando a ideia de que desafios poderiam ser resolvidos com criatividade, atenção e cooperação. Este episódio consolidou a confiança de Caramelo em si mesmo e na mulher, mostrando que a parceria deles podia superar qualquer imprevisto. A grande reviravolta deste capítulo aconteceu ao final do dia, quando uma chuva inesperada começou a cair durante o retorno da trilha. Caramelo, inicialmente apreensivo, permaneceu ao lado da mulher, sentindo o frio e a água caindo sobre o pelo. A experiência, embora desconfortável, trouxe uma lição valiosa. O mundo podia apresentar desafios inesperados, mas a confiança e o vínculo com quem se ama permitiam enfrentá-los. A mulher protegeu como pôde, mas também permitiu que Caramelo experimentasse a chuva, ajudando-o a compreender que desconforto não significava perigo e que novas experiências podiam ser enfrentadas sem medo. O quarto acontecimento relevante ocorreu quando retornaram para a cidade, e Caramelo, molhado e cansado, deitou-se na varanda da casa, observando a rua. A mulher preparou uma toalha morna e secou seu pelo com cuidado, reforçando o conforto e a segurança. Caramelo sentiu uma profunda sensação de acolhimento, percebendo que, mesmo diante de desafios, existia alguém que cuidava dele com atenção e amor. Esse momento consolidou a sensação de pertencimento e reforçou a ideia de que a vida poderia ser explorada com confiança.
A segunda grande reviravolta do capítulo aconteceu quando a mulher decidiu apresentá-la a uma vizinha que possuía um pequeno abrigo para animais. Caramelo, inicialmente hesitante, aproximou-se com cautela e, ao perceber que os animais ali eram amigáveis, começou a interagir. Ele descobriu um novo espaço para explorar e novas relações para construir, fortalecendo sua capacidade de adaptação e a confiança em si mesmo. A experiência mostrou que ele poderia se conectar com outros seres de forma segura e prazerosa, expandindo seu mundo sem perder a lealdade ou a confiança recém-adquirida. O capítulo se encerra com Caramelo deitado na varanda, o pelo ainda úmido, observando a cidade iluminada pelo pôr do sol. Ele sentia o calor suave do final do dia, o cheiro do pão fresco da cozinha e a presença constante da mulher ao seu lado. A cidade, com suas cores, sons e cheiros, agora se transformava em um território de descobertas, aprendizado e conexões emocionais. Caramelo, mesmo após tanto abandono e dor, começava a compreender que a vida podia oferecer segurança, alegria e novos laços, e que cada desafio enfrentado e cada vitória conquistada construía um futuro cheio de possibilidades e afeto verdadeiro. A cidade estava em festa. O aroma das comidas típicas invadia as ruas, enquanto música e risos ecoavam de cada esquina. Era uma tradição anual, e a mulher decidiu que era hora de apresentar Caramelo a essa experiência única. Para ele, cada som e cada cheiro eram novidades que exigiam atenção e cautela. Apesar da confiança crescente, ele sentia uma mistura de curiosidade e apreensão, resultado de anos de abandono e mudança de rotina. A mulher segurava sua guia firmemente, transmitindo segurança, enquanto Caramelo observava o movimento intenso da multidão. O primeiro acontecimento relevante do capítulo começou logo na entrada da praça principal. Crianças corriam entre barracas de doces e artesanato, empolgadas com os brinquedos e as guloseimas. Caramelo sentiu o cheiro de pipoca e pão de queijo, mas permaneceu ao lado da mulher, aprendendo a filtrar estímulos e a manter o foco. Ele estava aprendendo que a confiança exigia não apenas coragem, mas também disciplina. A mulher fazia questão de elogiá-lo cada vez que ele permanecia calmo diante da movimentação intensa, reforçando que suas atitudes eram corretas e que podia enfrentar situações novas sem medo. Enquanto caminhavam, Caramelo avistou um grupo de cachorros conhecidos da vizinhança. Ele se aproximou com cautela, farejando cada um deles antes de decidir interagir. A mulher observava atentamente, pronta para intervir se fosse necessário, mas confiava no instinto do cachorro. Esse momento de socialização reforçou a confiança de Caramelo, mostrando que ele podia se relacionar com outros animais de forma segura e equilibrada, sem abrir mão de sua própria cautela. A primeira reviravolta pequena aconteceu quando um vendedor derrubou uma bandeja de doces perto de onde Caramelo estava. O barulho fez com que ele recuasse por instinto, mas a mulher imediatamente o acalmou, acariciando sua cabeça e falando em tom suave. Caramelo respirou fundo e, após alguns segundos, aproximou-se da área, observando o que acontecerá. Esse pequeno episódio ensinou-lhe que nem todos os sustos eram perigosos, e que podia confiar em seu julgamento aliado à orientação da mulher. No centro da praça, havia um palco com apresentações culturais típicas da região. Uma dança com roupas coloridas e tambores atraiu Caramelo, que inicialmente se aproximou cautelosamente. O ritmo vibrante mexia com seus sentidos. Os sons fortes, a vibração do chão e a visão das cores se misturavam, criando um ambiente intenso. A mulher manteve-se próxima, incentivando-o a explorar sem pressa. Caramelo descobriu que podia se habituar aos sons, que a intensidade não significava ameaça, e que sua curiosidade poderia levá-lo a experiências novas sem se expor ao perigo. A segunda reviravolta média aconteceu quando uma criança correu em direção a Caramelo, quase derrubando-o. Ele recuou, mas ao perceber que a criança apenas queria brincar, retornou com cautela, farejando e abanando o rabo. A interação foi breve, mas significativa. Caramelo aprendeu que nem todos os movimentos rápidos eram ameaças e que podia reagir com calma, usando observação e paciência. A mulher elogiou sua atitude, reforçando a importância de manter a confiança sem perder a cautela. Enquanto a festa avançava, Caramelo descobriu novos aromas: frutas frescas, doces caramelizados, pão assando em fornos de barro. Ele se aproximava para cheirar, mas não tocava sem permissão da mulher, consolidando o aprendizado de limites e segurança. Cada experiência sensorial era uma oportunidade de aprendizado, e Caramelo parecia absorver tudo com atenção. A cidade oferecia estímulos ricos e variados, e ele se adaptava gradualmente, sem pressa, aprendendo a filtrar informações e a reagir de forma adequada.
O terceiro acontecimento relevante ocorreu quando Caramelo ajudou um grupo de idosos a organizar suas cadeiras para assistir a uma apresentação de teatro. Ele empurrou suavemente as cadeiras com o focinho, percebendo cada movimento e ajustando sua força para não derrubar nada. Os idosos ficaram encantados, acariciando-o e agradecendo, enquanto a mulher observava orgulhosa. Esse episódio reforçou a ideia de que sua lealdade podia ser expressa de formas diversas, ajudando e protegendo, mesmo em situações cotidianas. A primeira reviravolta média aconteceu quando um cachorro desconhecido e de maior porte tentou intimidar Caramelo. Inicialmente, ele recuou, mas a mulher, firme, o encorajou a manter a calma. Caramelo respirou fundo, analisou a situação e se posicionou de maneira firme, sem agressividade. O outro cão, percebendo sua postura confiante, recuou. Esse episódio ensinou a Caramelo que sua força não residia apenas no tamanho, mas na coragem e na capacidade de avaliar riscos, consolidando seu crescimento emocional. Mais tarde, a mulher encontrou uma barraca com pequenas lembranças artesanais da região e decidiu comprar algumas para presentear vizinhos. Caramelo, ao sentir o cheiro da madeira e das cores das peças, ficou curioso, farejando cada objeto sem tocar, aprendendo a controlar seus impulsos. O ato simples de observar e interagir com cuidado reforçava seu autocontrole e fortalecia o vínculo com a mulher, que sempre enfatizava a importância da paciência e do respeito pelos objetos e pelas pessoas. A segunda reviravolta pequena aconteceu quando uma forte brisa levantou bandeirinhas coloridas e sacos leves de papel. Caramelo, assustado com o movimento repentino, recuou, mas a mulher aproximou-se, acariciou e falou calmamente. Ele respirou fundo e, gradualmente, percebeu que podia enfrentar movimentos inesperados sem se sentir ameaçado. Este episódio reforçou a aprendizagem de que nem tudo que surpreende é perigoso e que, com apoio e confiança, era possível lidar com situações inesperadas. O quarto acontecimento relevante envolveu uma apresentação de culinária típica, com aromas de feijão tropeiro, cuscuz e doces caseiros. Caramelo, inicialmente hesitante, começou a se aproximar lentamente, farejando e observando cada detalhe. A mulher permitiu que ele experimentasse pequenas porções de alimentos seguros, reforçando a ideia de limites, escolhas e recompensa pelo comportamento calmo. Cada experiência sensorial enriquecia sua percepção do mundo e fortalecia sua confiança. A terceira reviravolta média ocorreu quando uma roda de capoeira se formou próxima à praça. Os movimentos rápidos, acompanhados pelo som do berimbau, chamaram a atenção de Caramelo. Ele hesitou, mas observou atentamente a cadência e a harmonia do grupo. A mulher explicou que era uma manifestação cultural da região, e Caramelo gradualmente se aproximou, sentindo que podia aprender a interagir com ritmos e movimentos novos sem medo. A experiência aumentou sua percepção e adaptabilidade, mostrando que desafios culturais poderiam ser apreciados sem risco. No final da tarde, a primeira grande reviravolta do capítulo aconteceu quando Caramelo, explorando um beco lateral, encontrou um filhote de cachorro preso entre pedras. O instinto protetor falou mais alto, e ele começou a latir para chamar atenção. A mulher correu para ajudá-lo, e juntos libertaram o filhote. A cena atraiu a atenção de várias pessoas, que elogiaram Caramelo, reconhecendo sua coragem e lealdade. Este evento consolidou a percepção de que suas ações podiam ter impacto positivo e reforçou seu papel dentro da comunidade. O quinto acontecimento relevante foi a interação de Caramelo com músicos de rua. Ele permaneceu calmo enquanto observava tambores e violões, sentindo as vibrações no chão e os diferentes tons de som. A mulher encorajou a se aproximar, e ele aceitou carinhos e atenção, aprendendo a lidar com estímulos auditivos complexos de maneira tranquila. A segunda grande reviravolta aconteceu quando Caramelo percebeu que a mulher estava sendo abordada por vizinhos para pedir ajuda com pequenos afazeres, e ele percebeu que poderia auxiliá-la. Ele começou a conduzir sacolas leves, guiando pessoas para áreas seguras e mostrando habilidades que antes jamais imaginara possuir. Sua confiança estava crescendo não apenas em relação ao mundo, mas em sua própria capacidade de contribuir. A terceira grande reviravolta do capítulo ocorreu quando Caramelo, após tantas interações, percebeu que não precisava mais temer multidões ou barulhos intensos. Ele encontrou prazer em observar a movimentação da festa, interagir com outros animais e ajudar pessoas, sentindo um profundo senso de pertencimento. A mulher, observando o cachorro se desenvolver, sentiu orgulho e emoção, compreendendo que o abandono do passado não definia o futuro de Caramelo. O capítulo se encerra com Caramelo deitado ao lado da mulher em um banco da praça, observando as luzes da festa refletirem nas árvores. O som distante do berimbau,
o cheiro de comidas típicas e a sensação do vento fresco criavam uma atmosfera de acolhimento e felicidade. Caramelo sentia que, pela primeira vez em muito tempo, o mundo podia ser explorado com segurança e prazer, e que a vida oferecia oportunidades de amor, amizade e descobertas, mesmo após tantos anos de abandono e desconfiança. O dia começou com uma chuva fina que molhava a cidade, trazendo um cheiro de terra molhada e folhas úmidas que invadiam as ruas. Caramelo estava inquieto, farejando cada poça de água, curioso com o movimento das gotas sobre o chão de paralelepípedo. A mulher segurava sua guia, caminhando devagar para não escorregar, enquanto observava Caramelo explorar cada detalhe do ambiente molhado. A cidade, mesmo em clima de chuva, parecia viva. Vendedores protegiam suas barracas com lonas, crianças brincavam em pequenas poças e o som de conversas e risadas ecoava pelas ruas. O primeiro acontecimento relevante do capítulo ocorreu quando Caramelo avistou uma casa antiga e aparentemente abandonada em uma rua lateral. A pintura descascada e as janelas fechadas chamavam a atenção, e ele sentiu algo estranho no ar, um misto de curiosidade e cautela. A mulher, percebendo seu interesse, aproximou-se com cuidado, explicando que aquela casa tinha histórias antigas e que seria interessante explorar os arredores sem invadir o espaço privado. Caramelo farejou cada detalhe, observando portas entreabertas, folhas acumuladas e o cheiro de madeira úmida, aprendendo a avaliar locais desconhecidos antes de interagir. A primeira reviravolta pequena aconteceu quando um gato preto, que parecia morar nas proximidades da casa, apareceu e começou a observá-los com desconfiança. Caramelo ficou tenso, mas a mulher o acalmou, explicando que o gato provavelmente estava apenas curioso ou defendendo seu território. Caramelo respirou fundo, se aproximou lentamente, farejando o gato sem agressividade. Essa pequena interação ensinou-lhe que nem todos os encontros com outros animais eram ameaças, reforçando seu autocontrole. O segundo acontecimento relevante surgiu quando Caramelo encontrou uma pequena porta lateral semi-aberta. Ele empurrou delicadamente com o focinho e percebeu que a casa escondia um jardim interno, cheio de plantas nativas da região. A mulher o seguiu, encantada com a descoberta, e começou a explicar sobre espécies de flores e árvores que eram típicas da área. Caramelo sentiu o aroma de terra molhada, folhas e flores, aprendendo a associar locais desconhecidos a experiências positivas, desde que explorados com cuidado. A primeira reviravolta média aconteceu quando um vento forte fez uma porta bater com estrondo, assustando Caramelo. Ele recuou, mas a mulher aproximou-se, acariciou sua cabeça e falou calmamente, ajudando a compreender que nem todos os sons altos significavam perigo. Ele respirou fundo e, após alguns minutos, voltou a explorar o jardim, aprendendo que a confiança não era apenas enfrentar o medo, mas também entender o contexto dos estímulos. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Externos. Enquanto caminhavam pelo jardim, Caramelo percebeu um som estranho vindo do porão da casa. Curioso, aproximou-se, farejando o ar úmido e percebendo a presença de uma porta trancada. A mulher explicou que algumas áreas antigas da cidade tinham porões utilizados para armazenar objetos, e que talvez pudesse haver algo interessante para descobrir. Caramelo começou a imaginar o que poderia estar escondido, sentindo a excitação da aventura e a necessidade de cautela ao mesmo tempo. O terceiro acontecimento relevante foi quando Caramelo encontrou um cofre antigo parcialmente escondido sob tábuas soltas. Ele arranhou delicadamente, provocando um som metálico que chamou a atenção da mulher. Eles examinaram juntos o cofre, descobrindo inscrições antigas que indicavam datas e nomes de moradores anteriores. Caramelo farejou cada detalhe, absorvendo a textura do metal e a umidade do ambiente. Essa descoberta despertou seu instinto de investigação e reforçou seu vínculo com a mulher, que compartilhava cada descoberta, explicando o significado histórico do local. A segunda reviravolta média ocorreu quando uma pequena chuva começou a cair dentro do jardim, molhando partes do chão que antes estavam secas. Caramelo hesitou em atravessar as poças, mas a mulher o encorajou, mostrando que era seguro passar, desde que ele fosse cauteloso. Ele respirou fundo, avançou lentamente, e percebeu que podia enfrentar situações inesperadas com confiança e prudência. Esse episódio consolidou a ideia de que desafios pequenos e repentinos podiam ser superados com paciência e atenção. Enquanto exploravam, Caramelo encontrou vestígios de antigas atividades culturais na casa, como cestos de palha, peças de cerâmica e tecidos coloridos.
A mulher explicou que a região valorizava o artesanato e que muitos moradores utilizavam a casa como espaço para produção artística. Caramelo observou cada objeto, cheirando e tocando suavemente, aprendendo a respeitar o espaço e as tradições locais. Essa introdução à cultura reforçou a importância de observar, aprender e respeitar antes de interagir, consolidando sua percepção de mundo. O quarto acontecimento relevante aconteceu quando Caramelo encontrou um pequeno buraco na parede do jardim, levando um compartimento secreto com livros antigos. Ele sentiu o cheiro de papel envelhecido e poeira, e a mulher se aproximou para ajudá-lo a abrir o compartimento com cuidado. Dentro, havia cadernos de anotações sobre plantas e receitas tradicionais. Caramelo observou cada detalhe, absorvendo cheiros e texturas, enquanto a mulher explicava a importância de preservar a história e a cultura do lugar. A terceira reviravolta pequena aconteceu quando um cachorro desconhecido tentou invadir o jardim pela porta lateral. Caramelo inicialmente recuou, mas a mulher o encorajou a se posicionar com firmeza. Ele latiu com cautela, mostrando que estava alerta, mas sem agressividade. O cachorro, percebendo a postura de Caramelo, recuou. Esse episódio reforçou sua percepção de limites, proteção e capacidade de enfrentar desafios inesperados sem perder o controle emocional. Enquanto continuavam explorando a casa, Caramelo encontrou um compartimento escondido com antigos brinquedos de madeira, evidência de que crianças haviam vivido ali. Ele se aproximou com curiosidade, farejando cada brinquedo e cheirando a madeira envelhecida. A mulher explicou como cada peça representava momentos de alegria e criatividade da comunidade. Caramelo aprendeu que objetos antigos podiam contar histórias e que sua função era observar e respeitar, sem interferir de forma destrutiva. A quinta ocorrência relevante envolveu Caramelo ajudando a organizar o jardim, empurrando pequenas pedras e ajustando vasos inclinados. Ele percebeu que podia colaborar com a mulher, mesmo em tarefas simples, aprendendo que sua lealdade podia se manifestar através de ações cotidianas. Esse exercício aumentou sua confiança, mostrando que pequenos gestos tinham impacto e valor. A quarta reviravolta média aconteceu quando um grupo de vizinhos se aproximou para observar a casa, interessados nas descobertas recentes. Caramelo ficou inicialmente receoso com a presença de estranhos, mas a mulher o encorajou a interagir de forma tranquila. Ele farejou cada pessoa com cuidado, recebendo carinhos e elogios. Essa interação reforçou seu aprendizado social, mostrando que podia lidar com desconhecidos mantendo a calma e a confiança. Mais tarde, a segunda grande reviravolta do capítulo ocorreu quando Caramelo encontrou um filhote perdido escondido dentro de uma caixa no porão. Ele latiu para chamar a atenção da mulher, que rapidamente correu para ajudá-lo. Juntos, resgataram o filhote, cuidando dele com carinho e preparando um espaço seguro. Esse evento reforçou o papel de Caramelo como protetor e cuidador, mostrando que sua lealdade e coragem poderiam fazer diferença real na vida de outros animais. O sexto acontecimento relevante foi a interação de Caramelo com plantas sensíveis ao toque, como pequenas samambaias e ervas aromáticas. Ele aprendeu a ser delicado, explorando sem destruir e compreendendo que o respeito pelo ambiente era parte de sua responsabilidade. A terceira grande reviravolta aconteceu quando Caramelo percebeu que a casa abandonada poderia ser transformada em um espaço de convivência para a comunidade. A mulher compartilhou a ideia com vizinhos, e juntos começaram a planejar pequenos ajustes, mantendo a essência do lugar e preservando suas histórias. Caramelo ajudava, movendo pequenos objetos e interagindo com os moradores, sentindo-se parte de algo maior. O capítulo se encerra com Caramelo sentado no jardim interno, observando a chuva cair e refletindo sobre as descobertas do dia. Ele sentia orgulho de si mesmo, da coragem que demonstrara e da conexão com a mulher e a comunidade. Pela primeira vez, Caramelo percebeu que a vida oferecia oportunidades de aprendizado, amizade e pertencimento, mesmo em lugares e situações inesperadas. O jardim da casa abandonada tornou-se um símbolo de crescimento, coragem e esperança para ele. O amanhecer trouxe um céu limpo, com o sol refletindo nas ruas molhadas da cidade e aquecendo suavemente o ar frio da manhã. Caramelo sentiu a brisa e esticou-se, abanando o rabo com satisfação. A mulher estava animada. Hoje seria o primeiro dia de preparação para o Festival da Cidade, um evento anual que celebrava a cultura local, a arte e a gastronomia típica da região. O cheiro de pão recém-assado e café perfumava o ar, misturando-se ao aroma da terra molhada e das flores do jardim da casa antiga. Caramelo farejou cada detalhe, absorvendo sons, cheiros e movimentos, atento a qualquer novidade. O primeiro acontecimento relevante ocorreu quando eles chegaram à praça central,
onde barracas estavam sendo montadas e músicos afinavam instrumentos. A mulher explicou que o festival era um ponto de encontro importante para a comunidade, e que participar ativamente ajudaria a fortalecer laços e a preservar tradições. Caramelo observou o movimento, farejando os aromas de temperos, frutas e artesanato. Ele começou a perceber que cada detalhe tinha significado, desde a disposição das barracas até a energia das pessoas envolvidas. A primeira reviravolta pequena aconteceu quando um vento repentino derrubou algumas barracas de artesanato, espalhando objetos pelo chão. Caramelo correu imediatamente para ajudar a recolher peças menores, enquanto a mulher auxiliava os artesãos. Ele aprendeu que, mesmo sendo um cachorro, podia contribuir com ações concretas, tornando-se parte ativa da comunidade. Esse episódio reforçou sua noção de responsabilidade e colaboração. O segundo acontecimento relevante envolveu Caramelo conhecendo uma menina que vendia doces típicos da cidade. Ela ofereceu um pedacinho de bolo caseiro para ele, e Caramelo comeu com delicadeza, lambendo a mão da menina em agradecimento. A mulher explicou que essas interações ajudavam a construir confiança e amizade entre pessoas e animais, e Caramelo sentiu prazer em participar de momentos de gentileza. A segunda reviravolta pequena surgiu quando Caramelo percebeu um cachorro maior, agressivo, rondando a praça. Inicialmente, ele se assustou, mas a mulher o lembrou de respirar fundo e manter postura firme. Caramelo latiu e se posicionou com confiança, e o outro cachorro acabou se afastando. Essa experiência consolidou sua coragem e entendimento de que proteção e liderança exigiam equilíbrio entre ação e prudência. Enquanto caminhavam, Caramelo notou um mural antigo na parede de uma das casas, com desenhos que retratavam festas e atividades da cidade ao longo dos anos. O terceiro acontecimento relevante foi quando a mulher explicou que cada pintura contava histórias de gerações passadas e que o festival era uma forma de manter viva a memória da comunidade. Caramelo sentiu-se conectado ao lugar, percebendo que sua própria presença na cidade também fazia parte dessa narrativa, como um guardião silencioso das tradições. A primeira reviravolta média ocorreu quando uma barraca de comidas típicas começou a pegar fogo por acidente, liberando fumaça densa. Caramelo latiu, chamando a atenção da mulher e dos organizadores. Ele ajudou a direcionar pessoas para fora do alcance do fogo e manteve todos alertas enquanto a situação era controlada. O evento aumentou seu senso de vigilância e reforçou a importância de agir rápido em momentos críticos, mesmo que pequenos acidentes pareçam inofensivos à primeira vista. O quarto acontecimento relevante foi quando Caramelo participou de um desfile de animais da comunidade. Ele caminhava ao lado da mulher, exibindo sua elegância e energia, enquanto a plateia aplaudia. Ele sentiu orgulho e alegria, percebendo que a dedicação e o cuidado com seu treinamento e comportamento estavam sendo reconhecidos. Esse evento aumentou sua confiança social e estreitou ainda mais o vínculo com a mulher, que sorria orgulhosa de cada gesto dele. A segunda reviravolta média aconteceu quando uma tempestade repentina começou a se formar, ameaçando o festival. A mulher rapidamente organizou a retirada de barracas frágeis, enquanto Caramelo ajudava a guiar pessoas e animais para locais mais seguros. O vento e a chuva tornaram a situação caótica, mas a equipe trabalhou em conjunto, e Caramelo aprendeu que crises podem revelar oportunidades para demonstrar liderança e solidariedade. Enquanto a tempestade se dissipava, Caramelo descobriu um espaço aberto atrás da praça, perfeito para pequenas apresentações culturais. O quinto acontecimento relevante envolveu ele ajudando a limpar o local, empurrando objetos e farejando áreas inseguras. Ele sentiu prazer em participar, percebendo que mesmo pequenas contribuições tinham impacto significativo. A terceira reviravolta média ocorreu quando um grupo de músicos locais precisou de ajuda para carregar instrumentos pesados até o novo espaço. Caramelo correu ao lado da mulher, ajudando a guiar os instrumentos e mantendo-os seguros. Essa colaboração reforçou sua sensação de pertencimento e o aprendizado de que ajudar outros cria laços fortes e confiança mútua. O sexto acontecimento relevante foi a primeira apresentação musical no espaço reorganizado. Caramelo sentou-se próximo, absorvendo os sons e movimentos, balançando o rabo e interagindo discretamente com a audiência, tornando-se parte da energia do evento. Ele percebeu que podia se envolver em situações sociais complexas sem se perder ou causar problemas, demonstrando equilíbrio emocional e atenção. A terceira grande reviravolta aconteceu quando a mulher percebeu que um filhote de cachorro havia se perdido na confusão do festival. Caramelo imediatamente farejou pelo ambiente, seguindo pistas e ajudando a localizar o filhote. A alegria de reunir o pequeno animal com sua família trouxe uma sensação de conquista e reforçou seu papel de protetor e guia,
consolidando sua confiança e capacidade de resolver problemas. O sétimo acontecimento relevante envolveu Caramelo ajudando crianças a se organizar para uma brincadeira tradicional, incentivando participação e respeito às regras. Ele percebeu que podia influenciar positivamente o comportamento de outros, transmitindo segurança e confiança através de suas ações. A quarta reviravolta média ocorreu quando o morador trouxe um quadro antigo para restaurar no festival, mas percebeu que não tinha as ferramentas certas. Caramelo e a mulher auxiliaram a encontrar materiais e organizar o trabalho, permitindo que a restauração acontecesse de forma eficiente. Esse episódio reforçou a ideia de que planejamento, paciência e colaboração são essenciais para superar obstáculos inesperados. Enquanto o dia avançava, Caramelo começou a perceber que seu vínculo com a comunidade estava se fortalecendo. Ele interagia com moradores, crianças, outros cães e visitantes, sempre atento às necessidades ao redor. O oitavo acontecimento relevante envolveu ele ajudando a organizar uma pequena exposição de artesanato, colocando objetos em locais seguros e orientando visitantes com seus movimentos e presença. A quarta grande reviravolta aconteceu quando uma parte da decoração do festival desabou devido ao vento forte. Caramelo latiu e chamou atenção para que ninguém se aproximasse, e junto com a mulher ajudou a reorganizar os objetos, prevenindo acidentes. Esse momento reforçou sua capacidade de ação em situações de risco e consolidou sua importância como aliado e guardião do evento. O nono acontecimento relevante foi a apresentação de uma dança típica da região. Caramelo sentou-se próximo, observando cada movimento, os sons da música e os trajes coloridos. Ele absorveu a cultura local de forma sensorial, associando cores, cheiros e ritmos a experiências positivas e enriquecedoras. A quinta e última reviravolta pequena do capítulo ocorreu quando uma criança derrubou um vaso de flores valioso. Caramelo correu imediatamente, afastando os curiosos e ajudando a mulher a recolher os cacos, demonstrando cuidado e atenção aos detalhes. O décimo acontecimento relevante envolveu a conclusão do festival com um brinde coletivo na praça. Caramelo participou ativamente, sentindo a energia da celebração, o calor humano e a alegria compartilhada. Ele percebeu que a lealdade e dedicação constantes traziam recompensas, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. A terceira grande reviravolta do capítulo aconteceu quando a mulher e Caramelo decidiram criar um projeto permanente, transformando a casa antiga em um espaço cultural para eventos comunitários, oficinas e encontros. Caramelo ajudou a guiar a equipe durante os preparativos iniciais, usando tudo o que aprenderá em meses de exploração e interação social. Ele sentiu orgulho, realização e pertencimento, sabendo que sua presença e esforço faziam diferença real na vida das pessoas e na preservação da cultura local. O capítulo se encerra com Caramelo deitado em frente à casa antiga, observando o pôr do sol refletindo nas ruas, sentindo o vento e absorvendo o som distante de músicas e risadas. Ele sentia que cada passo do dia, cada desafio e cada conquista tinham fortalecido sua confiança, coragem e vínculo com a mulher e a comunidade. Pela primeira vez, Caramelo percebeu que sua jornada não era apenas sobre sobrevivência ou curiosidade, mas sobre contribuição, aprendizado e construção de um legado. O dia começou com uma brisa fresca que carregava o aroma das flores recém-brotadas no bairro antigo da cidade. Caramelo levantou-se cedo, abanando o rabo com animação, enquanto a mulher preparava a mochila para mais uma aventura. Eles haviam decidido explorar áreas menos conhecidas da cidade, lugares que carregavam memórias antigas e histórias pouco contadas. O objetivo era encontrar algo especial, um local que pudesse se tornar um ponto de encontro secreto para atividades culturais e para o próprio Caramelo brincar e aprender novas habilidades. O primeiro acontecimento relevante ocorreu quando atravessaram uma viela estreita, pavimentada com pedras irregulares, que cheirava a terra molhada e folhas secas. Caramelo sentiu cada aroma e cada movimento, percebendo pequenas criaturas escondidas entre as frestas das pedras. A mulher explicava que aquela área era um dos poucos remanescentes de jardins antigos da cidade, onde plantas exóticas e árvores frutíferas ainda cresciam livremente, preservando parte da história natural da região. Enquanto exploravam, Caramelo descobriu uma pequena porta de madeira escondida entre duas paredes de tijolos antigos. A primeira reviravolta pequena aconteceu quando ele tentou abrir a porta com focinho, mas ela estava travada. A mulher sugeriu procurar a chave, lembrando que muitas histórias da cidade envolviam segredos bem guardados. A busca pela chave trouxe Caramelo a interagir com moradores idosos, que compartilhavam memórias e lendas sobre aquele jardim. Ele percebeu que cada pessoa tinha uma conexão afetiva e cultural com aquele espaço, fortalecendo seu sentimento de pertencimento.
O segundo acontecimento relevante foi quando um idoso lhes entregou uma chave antiga, explicando que ela abria o que muitos chamavam de jardim secreto, um lugar que poucos visitavam e que abrigava espécies raras de plantas e flores nativas. Caramelo sentiu um impulso de curiosidade intensa, farejando a porta com delicadeza antes de empurrá-la, confirmando que a chave funcionava perfeitamente. A primeira reviravolta média surgiu quando, ao abrir a porta, Caramelo e a mulher perceberam que o jardim estava coberto por galhos caídos e folhas acumuladas, tornando a entrada quase intransitável. Eles precisariam trabalhar em conjunto para limpar o espaço. Caramelo ajudava arrastando pequenos galhos e farejando caminhos livres, enquanto a mulher removia obstáculos maiores. O esforço exigiu paciência e determinação, e ambos sentiram que estavam reconstruindo algo precioso, quase mágico, que tinha estado esquecido por décadas. Enquanto avançavam pelo jardim, Caramelo sentiu aromas desconhecidos e sons de pássaros que pareciam cantar para ele. O terceiro acontecimento relevante envolveu a descoberta de um pequeno lago escondido, cuja água refletia o céu e as árvores ao redor, criando um espetáculo de luz e cores. Caramelo se aproximou lentamente, farejando a água e testando sua profundidade. A mulher explicou que aquele lago era um ponto central para o ecossistema do jardim, abrigando peixes, rãs e aves aquáticas. A segunda reviravolta pequena aconteceu quando Caramelo escorregou em uma pedra molhada e quase caiu no lago. A mulher segurou sua coleira no último momento, evitando que ele se machucasse. Este episódio reforçou a noção de que mesmo em ambientes aparentemente seguros, a atenção constante e a colaboração entre eles eram essenciais. O quarto acontecimento relevante envolveu Caramelo descobrindo uma área de flores raras, algumas nativas da região e outras trazidas de diferentes partes do país ao longo dos anos. Ele cheirou cada flor com cuidado, aprendendo a reconhecer aromas distintos e texturas diferentes das pétalas e folhas. A mulher explicou a importância de preservar a biodiversidade e como essas plantas representavam a memória cultural da cidade. A segunda reviravolta média ocorreu quando perceberam que algumas plantas estavam sofrendo com pragas e raízes danificadas. Caramelo e a mulher improvisaram ferramentas e técnicas para proteger e nutrir as plantas, demonstrando cuidado, estratégia e aprendizado conjunto. A experiência ensinou que a paciência e o esforço constante eram essenciais para resultados duradouros. Enquanto trabalhavam, Caramelo notou uma sombra se movendo entre as árvores. O quinto acontecimento relevante envolveu ele descobrindo um grupo de crianças curiosas que haviam encontrado a entrada do jardim sem perceber. Inicialmente cauteloso, Caramelo aproximou-se lentamente, farejando cada uma delas antes de se sentar calmamente. A mulher explicou às crianças sobre a importância de respeitar o espaço e ajudar na conservação, criando um momento de aprendizado e conexão. A terceira reviravolta média aconteceu quando um dos galhos de uma árvore antiga caiu sobre uma trilha que Caramelo havia aberto. Ele latiu para alertar a mulher e as crianças, impedindo qualquer acidente e ajudando a mover os galhos para áreas seguras. Este incidente reforçou o papel de Caramelo como guardião e protetor, destacando sua capacidade de ação em momentos críticos. O sexto acontecimento relevante envolveu a mulher sugerindo que eles criassem um mapa do jardim, registrando locais de interesse e áreas de plantio. Caramelo ajudou localizando trilhas seguras, farejando caminhos livres e marcando pontos importantes. A criação do mapa tornou o espaço mais acessível e organizado, permitindo que futuros visitantes pudessem explorar o jardim sem causar danos. A quarta reviravolta média surgiu quando um forte vento entrou pelo jardim, derrubando algumas flores recém-plantadas e espalhando terra e folhas. Caramelo e a mulher rapidamente reagiram, protegendo plantas mais sensíveis e reorganizando os canteiros. Esse momento exigiu esforço físico e mental, mostrando que desafios inesperados eram parte do processo de cuidar e preservar um espaço especial. O sétimo acontecimento relevante foi a construção de um pequeno abrigo para animais, feito com materiais reciclados encontrados no jardim e na vizinhança. Caramelo participou ativamente, ajudando a carregar galhos menores e farejando o local ideal para o abrigo. Este projeto aproximou ainda mais a comunidade e fortaleceu os laços entre humanos e animais, tornando o espaço não apenas bonito, mas funcional e acolhedor. A terceira grande reviravolta ocorreu quando Caramelo e a mulher descobriram uma inscrição antiga em uma pedra no jardim, indicando que aquele lugar havia sido utilizado para celebrações comunitárias há mais de 100 anos. A emoção foi intensa, pois perceberam que estavam restaurando não apenas a natureza, mas uma tradição cultural esquecida. A descoberta trouxe um senso de missão e responsabilidade ainda maior. O oitavo acontecimento relevante envolveu a primeira visita organizada de moradores ao jardim.
Caramelo guiava as pessoas pelo espaço, farejando caminhos e ajudando a manter todos atentos às plantas e trilhas. A mulher conduzia explicações sobre a história e cultura local, tornando o passeio educativo e prazeroso. Caramelo sentiu orgulho e pertencimento, reconhecendo que seu esforço diário estava gerando impacto positivo real. A quinta reviravolta pequena surgiu quando uma criança tentou pegar uma flor rara. Caramelo aproximou-se rapidamente, farejando e chamando atenção para o cuidado necessário, sem assustar a criança. A mulher explicou que a proteção do jardim dependia de todos respeitarem regras simples, consolidando o papel de Caramelo como mentor silencioso. O nono acontecimento relevante foi a realização de uma pequena apresentação de dança ao ar livre, utilizando o espaço aberto do jardim. Caramelo observou atentamente, absorvendo música, movimentos e cores, participando com entusiasmo, interagindo com os presentes e mostrando sua alegria através de gestos e latidos sutis. A quarta grande reviravolta aconteceu quando descobriram que algumas áreas do jardim estavam sendo afetadas por enchentes ocasionais. Caramelo e a mulher tiveram que planejar sistemas de drenagem e reorganizar caminhos, aprendendo sobre adaptação, engenharia básica e proteção ambiental. Este desafio fortaleceu a resiliência de ambos e consolidou o compromisso com a preservação. O décimo acontecimento relevante envolveu a criação de um cantinho especial para meditação e leitura, com bancos e flores aromáticas, onde Caramelo e a mulher podiam descansar e refletir sobre suas descobertas. Caramelo adorava o local, sentando-se próximo à mulher e absorvendo sons e aromas, sentindo que cada esforço feito pelo jardim havia valido a pena. A quinta grande reviravolta do capítulo ocorreu quando a comunidade decidiu organizar um evento no jardim secreto, reunindo moradores, crianças e animais. Caramelo participou ativamente da preparação, orientando visitantes e garantindo que tudo estivesse seguro e organizado. Ele percebeu que sua dedicação e lealdade tinham impacto real, transformando um espaço esquecido em um ponto de encontro de alegria e cultura. Ao final do dia, Caramelo deitou-se sob a sombra de uma árvore frondosa, observando o pôr do sol que iluminava o jardim com tons dourados e alaranjados. Ele sentia-se realizado, cansado, mas profundamente feliz, sabendo que havia descoberto e protegido um lugar mágico, reforçando sua coragem, lealdade e vínculo com a mulher e a comunidade. A sensação de missão cumprida preenchia seu coração, e ele sabia que aquela descoberta marcaria uma nova etapa em sua vida. O amanhecer trouxe uma luz dourada que atravessava as folhas ainda úmidas do jardim secreto, espalhando reflexos que faziam Caramelo andar com mais cuidado, farejando cada canto e absorvendo cada aroma. A mulher havia planejado um festival comunitário, um evento para celebrar a redescoberta do espaço e envolver todos os moradores, reforçando laços afetivos e culturais que estavam adormecidos. Caramelo estava animado, latindo suavemente e abanando o rabo, antecipando a movimentação e os novos cheiros que o dia traria. O primeiro acontecimento relevante do capítulo ocorreu quando os primeiros moradores começaram a chegar, carregando mantas, cestas de alimentos e instrumentos musicais. Caramelo percorreu o jardim com cuidado, farejando cada pessoa, verificando se crianças e outros animais estavam seguros e guiando todos por caminhos que ele conhecia bem. A mulher explicou que cada trilha havia sido planejada para evitar danos às plantas e flores, tornando Caramelo um guia natural, respeitado por todos. A primeira reviravolta pequena surgiu quando uma senhora idosa, conhecida por suas histórias sobre a cidade antiga, quase tropeçou em uma raiz exposta. Caramelo correu rapidamente, encostando-se à perna dela e chamando atenção, evitando que ela caísse. Este incidente reforçou seu papel de protetor e fez todos os presentes perceberem a inteligência e sensibilidade do cachorro. Enquanto a tarde avançava, o segundo acontecimento relevante envolveu a instalação de pequenas tendas e mesas para atividades culturais, como pintura, leitura e música. Caramelo observava cada detalhe, farejando o vento, percebendo quando crianças se aproximavam de plantas delicadas, e guiando os visitantes para áreas mais seguras. Sua lealdade e atenção constante impressionaram a comunidade, consolidando seu lugar como figura central do jardim. A segunda reviravolta média ocorreu quando uma tempestade inesperada começou a se formar no horizonte. Nuvens escuras e o cheiro de terra molhada indicavam chuva intensa, e muitos começaram a se preocupar com os equipamentos e as plantas. Caramelo correu de um lado para o outro, alertando a mulher e os visitantes, ajudando a reorganizar tendas e protegendo as flores mais sensíveis. A mulher rapidamente improvisou lonas e abrigos temporários, mostrando que planejamento e colaboração eram essenciais para lidar com imprevistos. O terceiro acontecimento relevante aconteceu quando uma criança tímida se aproximou de Caramelo,
oferecendo-lhe um pequeno brinquedo. Caramelo sentou-se calmamente, cheirou o objeto e aceitou o gesto com gratidão silenciosa. Esse momento criou uma conexão emocional intensa, reforçando a capacidade de Caramelo de gerar afetividade e confiança mesmo em meio a um evento movimentado. Enquanto a chuva caía, a primeira grande reviravolta surgiu. O vento forte derrubou algumas árvores menores e espalhou folhas por todo o jardim, ameaçando danificar as trilhas e as plantas recém-cultivadas. Caramelo agiu instintivamente, guiando crianças e adultos para áreas seguras e ajudando a proteger canteiros com galhos e barreiras improvisadas. A mulher coordenou a reorganização do espaço, demonstrando liderança e resiliência. Este evento desafiou todos a agirem em conjunto, fortalecendo a sensação de comunidade e pertencimento. O quarto acontecimento relevante envolveu uma performance musical improvisada na parte mais alta do jardim, onde o som se espalhava pelas árvores e refletia no lago. Caramelo se sentou próximo à mulher, absorvendo cada nota e cada movimento, sentindo-se parte daquele momento mágico. A música parecia acalmar o vento e a chuva, criando uma atmosfera única e encantadora. A terceira reviravolta média ocorreu quando um grupo de visitantes desconhecidos tentou entrar no jardim sem autorização, aparentemente curiosos sobre o festival. Caramelo avançou com firmeza, farejando cada um e chamando a atenção da mulher, que gentilmente explicou as regras do espaço e como todos poderiam participar de maneira segura e organizada. Esta situação reforçou as regras claras do universo do jardim e o papel de Caramelo como guardião e mediador. O quinto acontecimento relevante foi a instalação de uma pequena feira de produtos locais, com comidas típicas e artesanato, destacando a cultura e tradições da região. Caramelo circulava entre as barracas, farejando os alimentos e interagindo com os artesãos, aproximando-se de cada visitante com curiosidade e alegria. Ele se tornou um símbolo de hospitalidade e acolhimento, mostrando que a lealdade e empatia podiam transformar qualquer encontro em algo especial. Enquanto a tarde avançava, a segunda grande reviravolta aconteceu. A chuva retornou com intensidade, ameaçando interromper as atividades. Caramelo liderou o movimento para proteger o lago e as plantas mais sensíveis, cavando pequenas valas e alertando a mulher sobre áreas de maior risco. Eles trabalharam incansavelmente, demonstrando esforço e dedicação, até que a tempestade passou e deixou o jardim limpo e revitalizado, como se tivesse sido lavado e preparado para o próximo momento mágico. O sexto acontecimento relevante envolveu a criação de um espaço de leitura ao ar livre, onde moradores e crianças podiam se sentar sob árvores e compartilhar histórias e poemas. Caramelo sentava-se ao lado da mulher, observando cada gesto, participando silenciosamente do ambiente acolhedor e tranquilo. Esse espaço reforçou o vínculo emocional entre os personagens e a comunidade, mostrando a importância de momentos de conexão e aprendizado. A quarta reviravolta média ocorreu quando uma planta rara começou a murchar. Repentinamente, gerando preocupação entre os presentes. Caramelo cheirou a terra, farejou as raízes e ajudou a mulher a identificar a causa. A água acumulada da tempestade estava prejudicando o solo. Juntos, improvisaram drenagem e cuidados para salvar a planta, mostrando que atenção e ação imediata eram essenciais para preservar o jardim. O sétimo acontecimento relevante foi a criação de uma trilha sensorial para crianças e visitantes, utilizando diferentes tipos de areia, pedras e texturas naturais. Caramelo explorava cada passo, farejando cada material e demonstrando entusiasmo com cada descoberta. A trilha ajudou a comunidade a se reconectar com a natureza e a perceber detalhes que passariam despercebidos em um passeio comum. A terceira grande reviravolta aconteceu quando perceberam que a tempestade havia revelado uma nascente de água escondida no jardim, trazendo a possibilidade de um pequeno riacho que poderia beneficiar plantas e animais. Caramelo explorou cada canto do riacho, verificando a segurança e observando a fauna local que começava a se aproximar. A mulher planejou como utilizar a água de forma sustentável, transformando um desafio em oportunidade. O oitavo acontecimento relevante envolveu uma sessão de pintura coletiva, onde visitantes podiam registrar suas impressões sobre o jardim em telas e murais improvisados. Caramelo passeava entre os artistas, observando movimentos e cores, latindo suavemente quando alguma criança precisava de orientação para alcançar uma área difícil. A atividade reforçou a expressão cultural e o sentimento de pertencimento de todos. A quinta reviravolta pequena surgiu quando um grupo de pássaros decidiu pousar sobre a área de pintura, espalhando algumas tintas. Caramelo reagiu rapidamente, protegendo as telas principais e guiando os visitantes para áreas mais seguras. A situação trouxe risadas e ensinamentos sobre improviso e adaptação, fortalecendo o vínculo entre todos.
O nono acontecimento relevante foi a organização de um piquenique coletivo à beira do lago, com todos compartilhando alimentos e histórias. Caramelo circulava entre os grupos, aceitando petiscos oferecidos e interagindo com crianças, reforçando a atmosfera de alegria e união. A sexta reviravolta média ocorreu quando perceberam que a combinação de vento e chuva havia espalhado sementes de algumas plantas pelo jardim, abrindo a possibilidade de crescimento inesperado em locais estratégicos. Caramelo farejava cada área, ajudando a mulher a planejar o plantio e preservação, transformando o imprevisto em oportunidade de expansão do espaço verde. O décimo acontecimento relevante envolveu uma cerimônia simbólica, onde a comunidade plantou uma árvore no centro do jardim como símbolo de renovação e esperança. Caramelo cavou pequenos buracos ao lado da árvore, participando ativamente e mostrando alegria e dedicação. A árvore tornou-se um marco do festival, representando esforço, união e amor pelo espaço que haviam resgatado. A sexta grande reviravolta ocorreu quando, ao final do dia, perceberam que todos os moradores haviam se unido para preservar o jardim de forma contínua, oferecendo ajuda, cuidado e atenção constantes. Caramelo, observando o movimento, sentiu-se plenamente realizado, reconhecendo que seu esforço, lealdade e dedicação haviam transformado não apenas o jardim, mas também a comunidade ao redor. Ele deitou-se próximo à mulher, sentindo o cheiro das flores, da terra molhada e da alegria coletiva, fechando os olhos com um sentimento profundo de felicidade e missão cumprida. O sol nasceu lentamente sobre a cidade, espalhando raios quentes que atravessavam as ruas de paralelepípedos e refletiam nas fachadas coloridas dos prédios antigos. Caramelo acordou ao lado da mulher, sentindo o aroma da cidade misturado com o cheiro de flores do jardim que agora estava sob cuidados constantes da comunidade. Havia algo no ar naquela manhã que indicava mudanças importantes, e Caramelo sentiu uma ansiedade gostosa pulsando em seu peito. Hoje seria um dia de exploração, de descobrir lugares que ele ainda não conhecia, mas que poderiam trazer novas oportunidades e desafios para sua missão de proteção e cuidado. O primeiro acontecimento relevante aconteceu quando eles saíram do bairro familiar e adentraram ruas mais movimentadas, onde carros, bicicletas e pedestres formavam um mosaico de cores e sons. Caramelo precisou usar toda sua atenção para atravessar as avenidas com segurança, guiando a mulher com cuidado e protegendo crianças que brincavam nas calçadas. Ele demonstrou sua primeira grande característica marcante, a atenção constante e vigilância, sempre antecipando possíveis riscos e garantindo a segurança daqueles ao seu redor. Enquanto caminhavam, o primeiro obstáculo significativo surgiu. Um beco estreito estava cheio de entulho e latas, bloqueando o caminho planejado. Caramelo farejou cuidadosamente, analisando cada buraco e cada espaço, procurando uma rota segura para seguir. A mulher improvisou, desviando a rota para ruas próximas, mostrando como confiança e parceria eram essenciais para superar imprevistos urbanos. O segundo acontecimento relevante envolveu um grupo de vendedores ambulantes que preparava suas barracas para o movimento do dia. O aroma de pão fresco, frutas e café se misturava com o cheiro da cidade, e Caramelo aproximou-se com curiosidade. Ele cheirou cada barraca, reconhecendo padrões de comportamento humano e aprendendo como interagir com diferentes pessoas. A mulher explicou para ele que cada vendedor tinha sua própria rotina e motivo para estar ali, reforçando sua compreensão sobre motivações humanas. Enquanto seguiam pela avenida principal, a primeira reviravolta pequena ocorreu. Um cachorro de rua, desconhecido e assustado, apareceu entre os carros, bloqueando o caminho. Caramelo aproximou-se com calma, farejando e emitindo latidos suaves que transmitiam segurança. O outro cachorro acabou se acalmando e seguindo em direção a um beco, mostrando que Caramelo tinha uma capacidade única de resolver pequenos conflitos sem agressividade. O terceiro acontecimento relevante surgiu quando chegaram a uma praça antiga, onde uma fonte histórica jorrava água cristalina e crianças brincavam ao redor. Caramelo correu até a borda da fonte, observando cada movimento, cheirando a água e interagindo com as crianças de forma cuidadosa. Esse momento trouxe à mulher uma sensação de nostalgia e conexão emocional com a cidade, reforçando laços culturais e afetivos. Enquanto exploravam a praça, a segunda reviravolta média ocorreu. Uma tempestade repentina começou a se formar, com nuvens cinzentas e fortes rajadas de vento que levantavam folhas e papéis pelo ar. Caramelo guiou a mulher e as crianças para baixo de árvores e sob marquises, usando seu instinto para proteger todos. Este evento testou novamente sua capacidade de liderança e atenção, mostrando que obstáculos inesperados poderiam ser superados com calma e estratégia. O quarto acontecimento relevante envolveu uma feira de livros ao ar livre,
com autores locais apresentando obras e histórias da cidade. Caramelo circulava entre as barracas, farejando livros e interagindo com visitantes, aproximando-se de crianças que queriam acariciá-lo. A presença dele tornou o ambiente mais acolhedor e seguro, mostrando que seu impacto positivo se estendia além do jardim. Enquanto exploravam, a segunda grande reviravolta aconteceu. Uma parede de grafite, que contava a história cultural do bairro, estava prestes a ser removida por obras de renovação urbana. Caramelo latiu com força, chamando a atenção da mulher, que decidiu falar com os responsáveis pela obra. Graças à intervenção dela, parte do grafite foi preservada, mantendo viva a memória e a identidade cultural do bairro. Este evento reforçou a importância de proteger não apenas pessoas, mas também espaços simbólicos e culturais. O quinto acontecimento relevante ocorreu quando encontraram um pequeno café escondido em uma rua lateral, com cheiro de pão de queijo e café fresco. Caramelo sentou-se calmamente ao lado da mulher, observando o movimento do local e interagindo com outros clientes. Esse espaço tornou-se uma pausa acolhedora e trouxe momentos de vulnerabilidade, pois a mulher compartilhou histórias de dificuldades e sonhos, permitindo que Caramelo se tornasse confidente e silencioso. A terceira reviravolta pequena aconteceu quando uma criança tentou correr atrás de uma bola que rolou para a rua movimentada. Caramelo correu à frente, interceptando a criança e devolvendo a bola com delicadeza. Esse gesto simples reforçou a confiança da comunidade no cachorro, mostrando que sua lealdade se estendia a todos, independentemente de quem fossem. O sexto acontecimento relevante foi a visita ao mercado municipal, com aromas de frutas, verduras, peixes e especiarias. Caramelo explorou cada corredor, farejando os produtos e demonstrando curiosidade e entusiasmo. A mulher comprou ingredientes para preparar refeições comunitárias, reforçando a conexão entre cuidado, cultura e tradição local. Enquanto caminhavam pelo mercado, a terceira reviravolta média ocorreu. Um barril de madeira estava prestes a cair de uma prateleira e Caramelo, percebendo o perigo, empurrou com o corpo para evitar que caísse sobre uma idosa. Este ato heróico foi notado por todos, elevando ainda mais sua reputação na comunidade e fortalecendo o vínculo de confiança e respeito. O sétimo acontecimento relevante envolveu a visita a uma biblioteca antiga, onde Caramelo acompanhou a mulher enquanto ela folheava livros de história da cidade. O cheiro de papel envelhecido, tinta e madeira criou uma sensação reconfortante, e Caramelo sentou-se próximo, absorvendo o ambiente e demonstrando paciência e atenção. A quarta reviravolta média ocorreu quando perceberam que uma sala da biblioteca havia sido alagada por uma infiltração, ameaçando danificar livros antigos. Caramelo ajudou a alertar funcionários, farejando áreas úmidas e guiando-os para remover volumes importantes. Este evento reforçou a importância de atenção constante e ação imediata para preservar o patrimônio cultural. O oitavo acontecimento relevante foi a participação em uma oficina de artesanato, onde moradores aprendiam técnicas tradicionais de cerâmica e pintura. Caramelo circulava entre os participantes, latindo suavemente e interagindo com crianças e idosos, reforçando a integração e o afeto coletivo. A quinta reviravolta pequena aconteceu quando um pedaço de argila molhada caiu próximo ao rabo de Caramelo. Ele reagiu rapidamente, limpando com as patas e se sacudindo, transformando um pequeno incidente em momento de diversão e risadas entre os participantes. O nono acontecimento relevante foi a visita a uma pequena igreja histórica, onde Caramelo acompanhou a mulher enquanto ela admirava vitrais e esculturas antigas. A tranquilidade do local trouxe momentos de reflexão, fortalecendo o vínculo emocional entre os dois e destacando a importância de valorizar a história e cultura locais. Enquanto saíam da igreja, a quinta reviravolta média ocorreu. Uma escada antiga rangia sob o peso da mulher, ameaçando derrubar objetos valiosos expostos. Caramelo se posicionou estrategicamente, alertando com latidos suaves e empurrando levemente a mulher para o lado, evitando danos e reforçando seu papel como guardião constante. O décimo acontecimento relevante envolveu a chegada a um parque arborizado, onde Caramelo correu livre, farejando a grama e sentindo cada aroma da natureza dentro da cidade. Este momento representou a união entre urbano e natural, mostrando como ele conseguia conectar os espaços e pessoas por onde passava. A terceira grande reviravolta aconteceu ao perceberem que o parque estava sendo planejado para obras de construção, o que poderia reduzir drasticamente o espaço verde. Caramelo e a mulher organizaram uma mobilização comunitária, conversando com moradores e autoridades locais. Graças ao esforço conjunto, conseguiram preservar grande parte do parque, transformando uma ameaça em vitória conquistada com dedicação, paciência e colaboração.
O 10º acontecimento relevante foi a celebração da preservação do parque com uma caminhada comunitária, onde Caramelo guiou o grupo, interagindo com crianças e adultos. Seu rabo abanava em alegria, enquanto o cheiro da grama e das flores preenchia o ambiente. Ele sentiu-se plenamente satisfeito, reconhecendo que sua lealdade e dedicação haviam gerado impacto positivo e emocionalmente profundo na cidade. O sol despontava no horizonte com tons dourados que refletiam nas janelas da cidade, anunciando um novo dia. Caramelo acordou com a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer, um pressentimento que misturava entusiasmo e serenidade. Os últimos meses tinham sido intensos. Ele havia enfrentado ruas movimentadas, protegido pessoas, explorado lugares desconhecidos, interagido com crianças e adultos, preservado patrimônios culturais e urbanos, e, acima de tudo, conquistado a confiança e o carinho de uma comunidade inteira. Mas naquele dia, algo ainda mais especial aguardava: a realização de um sonho que ele carregava há anos, de pertencimento pleno e de amor incondicional. Logo cedo, Caramelo e a mulher saíram para uma caminhada pelo bairro, cumprimentando moradores que já reconheciam o cachorro como uma presença protetora e afetuosa. O aroma do café fresco das padarias se misturava ao cheiro da grama molhada de um parque próximo, criando uma atmosfera acolhedora e vibrante. Caramelo seguia com passos firmes, farejando cada detalhe do caminho, atento a qualquer movimento que pudesse indicar perigo ou oportunidade de interação. Sua personalidade marcante de lealdade extrema, empatia silenciosa e coragem discreta se manifestava em cada gesto, desde a aproximação cuidadosa de uma criança até o cuidado com o idoso que atravessava a rua. O primeiro acontecimento relevante do capítulo aconteceu quando chegaram à Praça Central, onde a prefeitura havia organizado uma feira comunitária em comemoração à preservação do parque e de espaços culturais. O espaço estava repleto de barracas coloridas com produtos artesanais, livros, flores e alimentos típicos da região, e as pessoas circulavam com sorrisos e curiosidade. Caramelo se destacou imediatamente, cumprimentando visitantes com latidos suaves e brincadeiras delicadas, mostrando que havia se tornado parte da vida da cidade de uma forma que transcende a convivência cotidiana. Enquanto exploravam a feira, a primeira reviravolta pequena ocorreu. Uma criança deixou cair um balão que subiu rapidamente para o céu. Caramelo correu atrás dela, não para recuperar o balão, mas para tranquilizar a menina que chorava, encostando a cabeça suavemente em seu colo. A criança sorriu, e os pais aplaudiram, reforçando a ideia de que a lealdade de Caramelo não se limitava à proteção física, mas incluía conforto emocional. O segundo acontecimento relevante envolveu uma apresentação musical ao ar livre, com artistas locais tocando violão e cantando canções tradicionais. Caramelo sentou-se próximo ao palco, observando atentamente cada movimento e reagindo aos sons com curiosidade e ritmo natural. Sua presença trouxe um efeito positivo, atraindo atenção e criando um ambiente ainda mais harmonioso. A segunda reviravolta pequena surgiu quando um cachorro desconhecido se aproximou da apresentação, latindo e gerando um pequeno tumulto. Caramelo se posicionou entre o cachorro e o público, emitindo latidos suaves e gestos de contenção que imediatamente acalmaram a situação. Essa capacidade de lidar com conflitos inesperados tornou-se uma marca de sua reputação na comunidade, fortalecendo o vínculo emocional com todos ao redor. O terceiro acontecimento relevante envolveu a descoberta de uma área do parque ainda pouco explorada, com árvores altas, flores coloridas e pequenos arbustos onde pássaros cantavam. Caramelo correu livremente, farejando cada canto, sentindo cada aroma, e guiando a mulher a caminhos que ela nunca havia percebido. A sensação de liberdade e conexão com a natureza trouxe momentos de felicidade pura, reforçando a ideia de que pequenas descobertas podem transformar o cotidiano. A primeira reviravolta média aconteceu quando perceberam que uma parte do parque estava sendo planejada para obras de renovação urbana, ameaçando destruir um bosque antigo. Caramelo e a mulher organizaram imediatamente uma campanha comunitária, conversando com moradores, comerciantes e autoridades locais. A situação exigiu esforço, paciência e planejamento estratégico, mostrando que a proteção do que se ama exige ação consciente e comprometimento. O quarto acontecimento relevante foi a reação da comunidade à campanha. Moradores se uniram, trazendo mensagens, artefatos e lembranças históricas para reforçar o valor cultural do bosque. Caramelo participou ativamente, circulando entre as pessoas, latindo suavemente e aproximando-se de crianças que entregavam desenhos e cartinhas. Sua presença simbolizava lealdade, coragem e cuidado, inspirando todos a agir de forma unida. A segunda reviravolta média ocorreu quando um funcionário da prefeitura questionou a validade das reivindicações,
alegando que o espaço precisava ser adaptado para novos projetos. A mulher apresentou fotos, relatos e registros culturais, enquanto Caramelo mantinha todos atentos e unidos, demonstrando que a determinação e a estratégia são fundamentais para vencer desafios aparentemente intransponíveis. O quinto acontecimento relevante envolveu uma apresentação de teatro comunitário, encenando histórias da cidade. Caramelo sentou-se na primeira fila, observando cada gesto e expressão. As crianças que participavam da peça interagiam com ele, criando momentos de ternura que reforçavam conexões emocionais profundas. A terceira reviravolta média aconteceu quando uma tempestade repentina começou a se formar, ameaçando cancelar a celebração. Caramelo correu para proteger a mulher e as crianças, guiando todos para um espaço coberto e garantindo que ninguém se machucasse. Esse evento demonstrou que sua coragem e instinto de proteção não conheciam limites, tornando um verdadeiro guardião. O sexto acontecimento relevante foi o reconhecimento público da comunidade. Durante a tarde, líderes locais organizaram uma cerimônia para homenagear Caramelo, entregando uma medalha simbólica de lealdade e dedicação. O cachorro aceitou a homenagem com calma, abanando o rabo, sentindo o carinho e o respeito de todos. A mulher emocionou-se, percebendo que a luta de anos pela preservação, pela proteção e pelo amor incondicional havia alcançado um resultado tangível. A terceira grande reviravolta aconteceu quando a prefeitura anunciou oficialmente que o bosque seria preservado e que projetos de revitalização seriam realizados sem comprometer o espaço natural. A comunidade comemorou, e Caramelo se tornou símbolo de união e coragem, provando que dedicação e esforço contínuo podem gerar mudanças reais. O sétimo acontecimento relevante envolveu uma caminhada pelo parque restaurado, agora com trilhas seguras, bancos, áreas de lazer e espaços de contemplação. Caramelo correu livre, explorando cada canto, sentindo cada aroma e observando cada movimento, enquanto a mulher caminhava ao seu lado, compartilhando risos e momentos de ternura. A quarta grande reviravolta ocorreu quando um grupo de turistas se aproximou, pedindo para tirar fotos com Caramelo. Ele aceitou, interagindo de forma gentil e cuidadosa, espalhando sua energia positiva para pessoas de fora da comunidade. Isso reforçou a ideia de que o impacto de lealdade e bondade ultrapassa fronteiras, tocando corações em qualquer lugar. O oitavo acontecimento relevante foi uma festa comunitária ao anoitecer, com luzes penduradas entre árvores, música e aromas de comidas típicas. Caramelo circulava alegre, aproximando-se de todos, oferecendo conforto, atenção e diversão. O cachorro se tornou o epicentro de uma celebração de união e pertencimento, mostrando que sua presença havia transformado vidas. A quinta grande reviravolta aconteceu quando, durante a festa, um grupo de crianças perdeu uma bola que acabou em uma área arborizada. Caramelo foi rapidamente buscá-la, enfrentando obstáculos naturais como arbustos e pequenas elevações. Quando retornou com a bola, a alegria das crianças foi contagiante, reforçando o sentimento de que cada gesto de cuidado e lealdade tem consequências profundas e felizes. O nono acontecimento relevante foi a criação de um mural comunitário em homenagem a Caramelo, representando sua trajetória de proteção, coragem e amor. Cada detalhe do mural contava uma história: o parque, a biblioteca, a praça, a feira, cada ato de lealdade e cuidado. A mulher ajudou a organizar o projeto, e Caramelo observava, latindo suavemente, reconhecendo cada rosto que havia participado de sua jornada. O último acontecimento relevante envolveu a sensação de pertencimento absoluto. Caramelo estava cercado por pessoas que amava e que o amavam, crianças que corriam para abraçá-lo, adultos que sorriam ao vê-lo, e a mulher que agora era sua parceira inseparável. Ele percebeu que a felicidade não estava apenas nas pequenas conquistas ou na proteção diária, mas na construção de laços profundos, na confiança mútua e na sensação de que seu esforço tinha sido valorizado e reconhecido. A terceira grande reviravolta finalizou a história de forma épica. A comunidade decidiu instituir um dia anual de celebração da lealdade e amizade, nomeando-o em homenagem a Caramelo. Ele tornou-se símbolo de esperança, coragem e amor incondicional. O cachorro, que por tantos anos enfrentou abandono e desafios, finalmente encontrou um lar coletivo, onde era amado, respeitado e valorizado. A emoção tomou conta de todos, com lágrimas de alegria, abraços e risos compartilhados. No fim do dia, enquanto o sol se punha, Caramelo deitou-se ao lado da mulher no parque restaurado. O vento suave acariciava seu pelo, o cheiro da grama e das flores preenchia o ar, e a sensação de realização completa envolvia ambos. Caramelo sentiu pela primeira vez que cada momento de esforço, cada risco enfrentado e cada ato de lealdade havia valido a pena.
O mundo parecia mais justo, mais acolhedor, e ele estava exatamente onde deveria estar, cercado de amor, respeito e felicidade. Fim. Você chegou até aqui? Então comente saída, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.